A grande imprensa vai para uma festa, vai para um evento, carnaval, enfim, Droga. e lá tem droga e o pessoal usa droga. Aí que ele pega a droga de quem? Claro. Os caras que mandam no tráfico, os caras grandes, eles têm ligação direta com essa galera de grande empresa, artistas. É interessante, né? Porque você tocar nisso, né? Porque, na verdade, desde os anos... Amizade, no final caso. dos anos 50, anos 60, já houve uma aproximação muito grande da classe artística, né, com a criminalidade. E tem um movimento até... Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Nelson Motta, né? Pô, grande crítico de música, produtor musical, cara importante para a música brasileira. E atrás dele tinha um quadro, né? As pessoas não têm ideia disso, né? A maioria das pessoas. E esse quadro estava lá um movimento criado pelo Oiticica, né? Que foi um grande artista plástico, né? Que muito responsável por tornar o carnaval do carioca do jeito que ele é o carnaval brasileiro. E que ele era um intelectual, estudou fora do país, e quando veio, Hélio Oiticica, ele foi conviver, não viver, mas conviver com comunidade, especificamente Mangueira. E nessa convivência, esse Hélio Oiticica, ele conheceu o Cara de Cavalo, que era um criminoso da época, conhecido criminoso na época, violento, enfim, explorador de mulheres, e começou a ter uma relação muito íntima com o Cara de Cavalo, que foi responsável pela morte do detetive Lecoq, que o grupo do Lecoq cria depois a escuderia Lecoq, que veio se tornar aí um grande grupo de extermínio da forma que é tratado pela mídia como um grupo de extermínio aqui no Rio de Janeiro. Isso lá nos anos 60. E o Cara de Cavalo, perseguido pelos policiais civis que eram do grupo do Lecoq, acaba sendo morto lá em Cabo Frio. E tem uma foto clássica dele morto, né, com mais de 100 tiros. Logicamente que hoje isso seria um absurdo, né, acontecer uma coisa dessa, mas naquela época isso era prática, né, policial, porque ele tinha assassinado um detetive, né, que era o Lecoq. E essa foto se torna depois, ela é transformada num movimento criado por Hélio Oiticica, chamado Marginalia. E está lá no quadro lá do Nelson Motta, né, uma entrevista que de vez em quando aparece do Nelson Motta, né, na área dele de trabalho dele, está lá, seja herói, seja marginal. Então há um estímulo que o herói é o marginal e começa esse movimento com a Oiticica lá atrás. E a partir daí esse movimento, isso terminou com, terminou, né? Isso foi gerado a partir de uma exposição que ele fez no Museu de Arte Moderna aqui no Rio de Janeiro, né? Uma coisa assim absurda, que era ele numa posição de crucificado, na maneira que está na foto, enfim, e começa um movimento nesse sentido. E a partir daí, né, não só aqui no Brasil, isso não é particularidade nossa, mas no mundo inteiro, a intelectualidade adora bandido, adora conviver com o bandido ou alguém com atividade criminosa. Da mesma forma que nos Estados Unidos era muito comum a autoridade ser muito próxima das máfias ou dos chefes das famílias que controlavam lá atividades criminosas em determinadas regiões. Afinidade com políticos, conviviam nos mesmos espaços, conviviam nos mesmos eventos sociais. Aqui no Brasil e no Rio de Janeiro a mesma coisa quando a gente vê o carnaval. Eu, oficial da Polícia Militar, quando ia trabalhar no carnaval, ficava olhando no camarote autoridades públicas, né, inclusive militares, junto com conhecidos bandidos e criminosos, contraventores. E achava aquilo muito interessante. Falei, como é que pode, né? Parece que no carnaval, como acontecia na Olimpíada da Antiguidade, né? Os arautos vão avisando, acaba qualquer tipo de conflito, não tem guerra nem nada, e todo mundo só fica focado nos Jogos Olímpicos da época, né? A mesma coisa, né? O carnaval começa, todo mundo esquece o que o outro faz da vida, o que se matou, se roubou, enfim. Essa é a nossa realidade. Na verdade, nós vivemos assim uma imensa hipocrisia, porque o mesmo repórter que reclama do policial, que muitas das vezes se desvia, né, da sua missão e se corrompe, ou por um traficante, ou por um contraventor, seja o que for, é aquele que vai conviver com o traficante e com o contraventor. Então, eu lamento isso, né? Tenho 60 anos de idade, eu acho que eu tenho bem vividos, sou antropólogo, as análises culturais das organizações é meu campo de trabalho, e só lamento porque isso está produzindo, né, ao longo de toda essa minha trajetória de vida, desde os 20 anos de idade até agora, há 40 anos de segurança pública, exatamente esse ambiente que nós vemos no Brasil hoje. Essa permissividade, né, essa condescendência com o crime, né, a ponto de que não se fala mais em honestidade no Brasil. Já percebeu isso?
Honestidade, integridade, probidade são valores chamados cardinais que saíram da pauta de discussão. É impressionante isso. Ninguém discute mais isso, né? Por quê? Basta olhar o presidente da República, porra. Como é que você vai falar de honestidade olhando para o presidente da República, que é a mais alta autoridade escolhida, teoricamente, escolhida pela população para exercer um cargo público, que precisa ter maior convergência de opinião para você poder fazer uma escolha como essa. Então, se ele não tem esses atributos, honestidade, integridade e probidade, pô, então você não pode discutir isso, porque senão está mostrando a fragilidade que é a nossa sociedade. Mas com certeza vão querer cobrar do policial honestidade, integridade e probidade.